Olá, irmãos, graça e paz. Que bom termos esse momento aqui de comunhão da palavra, um momento de meditação. Só lembrando aos irmãos que neste sábado nós vamos ter o reencontro às 16 horas. Então nós vamos ter aqui um momento de comunhão, um momento onde você pode vir com a sua família, mas nós precisamos dar o nome, você precisa dar o nome, a gente precisa deixar tudo certinho para que a gente possa receber vocês muito bem, com todas as medidas de prevenção que está aí por causa do Covid-19, ainda não voltou todas as igrejas, ainda não voltou todas as coisas, mas gradativamente a gente já vai voltando para a gente ter aí mais momentos juntos. Estamos com muita saudade dos irmãos, estamos com muita saudade de estar aqui no templo adorando, louvando ao Senhor. Então aí vamos poder matar um pouco dessa saudade. E se você não puder vir neste, pode ficar tranquilo que nós vamos ter outros reencontros também, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia é infinita. Nós não temos como medir, nós não temos como descrever o teu amor, mas nós confiamos em ti, ó Deus. Eu sei que esses momentos em que nós estamos vivendo, esse ano de 2020 foi um ano difícil, está sendo, mas nós cremos em Ti, nós confiamos no Senhor, confiamos na Tua palavra que não volta vazia, na Tua palavra que diz que o Senhor está conosco todos os dias e por isso nós estamos confiantes, olhando para Ti. Sabemos que se Jesus for a nossa rocha firme, nada vai nos abalar, ó Deus, e nós queremos continuar até o último dia das nossas vidas louvando e agradecendo somente o Senhor, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 19, e eu vou ler somente o versículo 9, mas você aí na sua casa pode ler também depois todo o capítulo. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Bom, para a gente aí se situar nesse texto, eu não sei se todos vocês conhecem a história de Elias, mas Elias viveu um tempo muito bom. O profeta Elias, ele tinha um chamado, né, muito importante naquele tempo. Ele viveu durante os reinados de Acabe, de Acasias, no reino do norte. E o ministério do profeta Elias está registrado, depois se você quiser ver a história dele, no livro de 1ª e 2ª Reis, tá? Versículo, nesse capítulo agora que a gente acabou de ler. E ele profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, né? Do ponto de vista religioso. Um contexto totalmente turbulento de idolatria, paganismo. E ele foi chamado para servir como porta-voz de Deus. Ele recebeu essa responsabilidade de lembrar ao povo de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então, mais ou menos era este contexto, depois você lê aí, que a gente vai trabalhando aí durante esse momento de reflexão. O tema da mensagem de hoje é vencendo o desânimo. Vencendo o desânimo. O profeta Elias, ele viveu experiências maravilhosas com Deus, da demonstração do poder de Deus, mas ele viveu um momento de desânimo. E aqui a gente viu que ele entrou numa caverna, ele se escondeu, ele estava com medo. Então, a primeira coisa que nós precisamos para vencer o desânimo é não permitir que o medo nos paralise. Um capítulo antes, nós vamos ver o profeta Elias clamando ao Senhor diante de 400 profetas de Baal e Deus respondendo ele com um fogo, queimando o holocausto, lá em 1 Reis, capítulo 18. E aí você vai ver que ele teve essa experiência muito maravilhosa da demonstração do poder de Deus. Todo o povo de Israel reconheceu que só
O Senhor é Deus. Naquele dia os profetas de Baal foram mortos, uma grande chuva caiu sobre Israel, depois de muito tempo de um período de seca, e conforme ele tinha anunciado, conforme ele tinha profetizado, caiu a chuva, e nós vemos que Elias, ele demonstrou a sua coragem, era um homem de Deus, guerreiro, mas em um momento depois disso acontecer, Jezabel, uma mulher naquela época, deu uma palavra para ele que foi o suficiente para ele simplesmente ter um medo muito grande e fugir de toda aquela situação. E trazendo para os nossos dias, quantas vezes nós batalhamos, nós enfrentamos gigantes, nós temos experiências maravilhosas com Deus, nós vemos as ações de Deus, agradecemos a Ele por tudo, mas em uma situação nós ficamos completamente com medo, nós nos acovardamos, nós nos escondemos. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. E por isso eu quero te convidar, neste momento, você que está assistindo esse vídeo, a quando você se sentir sozinho, com medo, assim como Elias se sentiu, olhe para o alto, olhe para Jesus. Busque as suas forças, não em você mesmo, mas busque em Jesus, porque é somente Ele que pode te encorajar, é somente Ele que pode dizer para você: não temas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu estou contigo todos os dias até o último dia. Então, às vezes a gente está cercado de medo nessa pandemia. Quantas pessoas estão com medo de perder os seus empregos? Quantas pessoas estão com medo de pegar o Covid-19? Quantas pessoas estão com medo de morrer? Eu digo para você, olhe para Jesus. É somente Ele o nosso refrigério, é somente Ele que pode nos dar esse bálsamo de calmaria, aquietar os nossos corações. E Elias também, ele não só passou por um momento onde ele ficou com medo, mas ele foi para o deserto e passou um dia inteiro lá, parou e ele começou a se lamentar. E ele começou a ficar reclamando, da vida, ele ficou se sentindo sozinho, ele começou a dizer como ele era infeliz, como ele não sabia das coisas, como ele estava sozinho. E muitas vezes nós também estamos assim. Por isso, o segundo ponto é: livre-se da autocomiseração. Ele parou, sentou-se numa sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Você já teve essa vontade de, diante de um problema tão grande, você ter vontade de morrer? Elias orou e disse assim: já chega, olha, Senhor, acaba logo comigo, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso, estou derrotado, E depois andou 40 dias e noites, entrou numa caverna e foi quando Deus disse para ele: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo dentro dessa caverna? E ele então tem um diálogo com Deus, ele fala que está sozinho, que só sobrou ele. E muitas vezes nós estamos como Elias, nós olhamos só para nossos problemas. E a autocomiseração é isso, é o efeito, é o ato da gente sentir pena de si próprio. De focar só em nós mesmos, nos nossos desejos, nos nossos problemas, nas nossas feridas. E se preocupar conosco mesmo, consigo mesmo. E fechar os olhos para tudo aquilo que Deus estava fazendo, está fazendo. Elias, ele não lembrou daquela vitória que ele tinha acabado de ter com os profetas de Baal. Ele não conseguia ver que Deus estava dando uma chance para ele, um momento maravilhoso para ele. A autocomiseração cegou Elias e ele acreditou que ele era a última pessoa a permanecer firme com Deus, quando de fato, um dos versos seguintes, você vai ver que Deus revela que tinha mais de 7.000 pessoas em Israel ainda que buscavam e para honrar a Deus, lá em 1 Reis 19:18. Então, muitas vezes essa autocomiseração nos leva a reclamar. Nós começamos a ver só as coisas na perspectiva negativa. Mas, mais uma vez, o meu convite para você nesse momento é: olhe para Jesus e agradeça. Agradeça imensamente
a chance que Ele te deu, essa vida que Ele nos deu. Agradeça porque você é um filho de Deus, você não é um coitado, você é filho do Pai, de um Deus poderoso que rege todo esse universo. E nós, como filhos queridos do Pai, Ele nos cuida, Ele nos trata e muitas vezes Ele nos faz passar por momentos difíceis também. Mas nós precisamos olhar para Jesus. Não fique olhando apenas os seus problemas, apenas as suas dores. Não fique olhando apenas para o passado, aquilo que aconteceu de ruim, mas siga em frente. Olhe para Jesus. E em terceiro lugar, ouça a voz de Deus. No versículo 11 diz assim: o Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Realmente, depois deste momento, eu acredito que Elias deve ter pensado como Deus é tão surpreendente. Um Deus que fez cair fogo do céu. Poderia falar de diversas formas grandiosas, extraordinárias, mas Deus, Ele falou com um sussurro suave. Deus, Ele fala da maneira, não de como a gente espera que Ele, de como a gente quer que Ele fale, mas Ele nos surpreende. Ele fala com aquela voz, que nós precisamos ouvir, naquele momento onde nós precisamos ouvir. E só existe uma voz que você precisa ouvir, é a voz de Deus, é a voz de Jesus. Infelizmente, neste mundo onde nós recebemos tantas informações, neste mundo onde nós recebemos onde nós temos a nossa voz de si mesma, a voz das pessoas, a voz de Deus, muitas vezes nós nos confundimos. E Satanás, ele também fala, ele também usa pessoas para falar para a gente. E às vezes uma palavra de Satanás, uma palavra de outra pessoa, nós acreditamos, nós damos muito mais ouvido do que a voz de Deus. Então, pare tudo que você está fazendo nesse momento e ouça a voz de Deus. É preciso a gente discernir a voz do Senhor nesses momentos de turbulência, nesses momentos de tristeza. Mas as ovelhas que seguem Jesus, que conhecem, ouvem a voz dele. E foi através da voz de Jesus, da voz que é maravilhosa, que fez tantos milagres, que ressuscitou Lázaro, que pelo poder da sua palavra, Ele fez tantos e tantos milagres. Acalma o mar, acalma a tempestade e tantas outras que nós vemos na palavra de Deus. E essa é a mesma voz que nós precisamos ouvir para sairmos deste desânimo, desse momento de tristeza. A resposta de Deus para Elias naquele momento era: prossiga. Você não está sozinho. Tem muitos aí. Tem mais de 7.000 que não se dobraram ao Deus Baal. Então, vá em frente, Elias. Vá em frente. E é isso que Deus está dizendo para nós também. Olha, a situação era difícil, mas vá em frente. Olhe para o Senhor. Olhe para Jesus. Neste momento, neste dia, nós estamos aí no mês de Setembro Amarelo, uma prevenção ao suicídio, à depressão, tantas pessoas passando por situações assim. Então leve essa palavra para outras pessoas, pregue essa palavra para outras pessoas que também estão passando por momentos de tristeza, de depressão, de ansiedade, de desânimo. Essa pandemia, esse momento que a gente está vivendo, é lógico que a gente tem que falar sobre isso muitos dias, em todo tempo, não só em um mês do ano, e não só neste ano, mas neste ano especificamente, muitas pessoas ficaram sozinhas nos seus lares. Muitas pessoas se isolaram devido à pandemia. E isso também causou muita depressão. O aumento das pessoas em busca de psicólogos, em busca de ajuda, aumentou muito. Então, você tem a palavra de Deus
essa palavra que vivifica, essa palavra que restaura, essa palavra que liberta, que cura. Vamos levar a palavra de Deus, né? E se você está vivendo este momento, ouça a voz do Senhor. Eu tenho certeza que a voz dele nos encoraja a prosseguir. Que Deus abençoe e tenha uma ótima semana.